Agradecemos ao Dr. Paulo Boia pela saudação à nova diretoria e ao novo conselho que hoje toma posse para o triênio 2016-2019. Presidente, agora, presidente, vai falar então pela seccional Dr. Luciano. O senhor precisa, prefere vir aqui, doutor? Um bom advogado, né? Boa noite. Primeiro, tem um problema aqui, né? Primeiro, eu cumprimento o Antônio José, lógico, nosso presidente dos advogados, liderança de Niterói, e também cumprimento a mesa, na sua representatividade. Eu acho que todos os advogados que estão aqui presentes se sentem cumprimentados. Cumprimentar a magistratura presente, é sempre importante esse diálogo entre a advocacia e a magistratura, porque só a ordem e a magistratura dialogando, construindo uma jurisdição, uma entrega da jurisdição melhor, é o que o cidadão que está lá na ponta vai ter satisfeita as suas necessidades. Quero cumprimentar os presidentes de subseção aqui presentes, Marcelo Schaeffer, de Petrópolis, Josivaldo, Ilcinho, meu irmão, querido amigo, Rosenberg. Quero cumprimentar também Hilário, o vice-presidente lá de Nova Iguaçu, grande companheiro, grande irmão. Cumprimentar uma pessoa muito importante para a advocacia do nosso Estado, uma pessoa fundamental na Justiça do Trabalho, a vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, essa instituição de 200 anos, que é representada aqui por Rita Cortez. Doutora Rita, você é um espelho e nós temos muita admiração por você. Quero cumprimentar também meu companheiro, doutor Marcelo Oliveira, presidente da Caixa, faz um trabalho belíssimo à frente da difícil gestão da Caixa de Assistência dos Advogados do nosso Estado. Cumprimentar meu companheiro de diretoria, Ronaldo Kramer, grande processualista, uma das peças fundamentais dessa gestão, nesse desafio que nós temos que enfrentar com a vigência do novo Código de Processo Civil. Ronaldo, ele está à frente de um grande projeto de levar a toda a advocacia do nosso Estado esse aperfeiçoamento do advogado para que ele não fique afastado da sua profissão. Hoje é dia de festa, dia de comemorar a força da advocacia de Niterói. Essa subseção, como foi colocada, é maior do que muitas seccionais de estados e maior do que todas as subseções do Brasil. Maior até mesmo do que Campinas e São Paulo, um estado muito maior, com uma população gigante que tem o dobro de advogados do que o Rio de Janeiro. E agora, cumprimentar as mulheres advogadas. Essa peça fundamental no nosso estado, e temos um dado muito importante. Por que as mulheres são tão relevantes? Não só pelas suas qualidades, mas porque as mulheres, desde outubro do ano passado, são a maioria da advocacia do estado do Rio de Janeiro e serão a maioria da advocacia no Brasil. As mulheres vão dominar o mundo. Vamos colocar coisa boa. As vitórias de Antônio José. Antônio José é tetra, né, Toninho? A quarta vez. E por que os advogados de Niterói escolheram Antônio José pela quarta vez? Porque Antônio José, com seu jeito calmo, sereno, fala mansa. Eu ainda não descobri como é que o Antônio José consegue ganhar tanta eleição e falando pouco. Mas um dia ele vai me ensinar. Ele prometeu para mim, ele falou no meu ouvido ali, que ele vai me contar como é que é o segredo. Mas por que Antônio José é presidente de Niterói? Por que os advogados de Niterói escolhem Antônio José, escolheram pela quarta vez? Porque Antônio José é efetivo na sua presidência, ele apresenta resultados, e como o Toninho falou, ele tem sempre novidades. Antônio José resolveu um grande problema da relação da advocacia com a magistratura, com o Tribunal de Justiça do nosso Estado. Antônio José resolveu o problema do cartorão. Essa foi uma grande vitória e de fundamental importância para a advocacia.
E olha, era algo que se arrastava por muito tempo. E Antônio José conseguiu resolver. E agora, em primeira mão, e aí aquela veia de jornalista de Tuninho, né? E a gente vê o número de jornalistas presentes. Tuninho é advogado e jornalista. A coluna dele do Fluminense é das mais lidas do nosso estado e todo mundo está sempre de olho ali. Ele anuncia a solução para melhorar a vida do advogado de Niterói na questão dos mandados de pagamento do Banco do Brasil. Essa efetividade que leva Tuninho pela 4ª vez à presidência da OAB de Niterói. Então, Niterói está de parabéns. Escolheu a liderança que lhe representa, decidiu na urna, de forma democrática. E a urna, ela é a voz maior do Estado Democrático de Direito, algo que é tão caro como para os advogados. Para os advogados que vivemos no nosso país um momento muito grave, um momento difícil, um momento de criminalização da advocacia, algo que a Ordem dos Advogados jamais vai aceitar. O advogado, ele é fundamental para a administração da justiça. E quando ele está atuando, ele atua em benefício do direito de defesa. O advogado não aceita condenação sem o devido processo legal. O advogado não aceita condenação sem prova. E essa luta da advocacia terá Antônio José um baluarte aqui em Niterói. Um baluarte também na defesa das prerrogativas. Algo caro ao advogado, mas que não é para o advogado. É para defender o direito que lhe é confiado pelo cidadão para poder, assim, prestar essa função essencial à administração da justiça. As prerrogativas são pedra fundamental da gestão e será a luta que essa gestão da seccional vai levar até o fim. Nós precisamos que todos entendam que o respeito ao advogado é o respeito por uma cidadania elevada, é o respeito por uma sociedade melhor, é o respeito pelos direitos e garantias fundamentais de cada cidadão do nosso país. Essa luta é a luta de cada um, é a luta de cada advogado que está aqui presente, porque nós, advogados, temos um sentimento, dois sentimentos diferentes. Porque quem está aqui carrega no peito o sentimento de justiça e o sentimento de liberdade. Até o fim, com destemor, sem medo do que vai enfrentar. E para mim encerrar, porque Antônio José daqui a pouco puxa a minha orelha, que eu estou falando muito, eu vou dizer, ao invés de dizer viva a advocacia de Niterói, eu vou dizer viva Antônio José, que é a advocacia de Niterói. Gostaria também de registrar a presença do Dr. Índio do Brasil, diretor da ESA, Escola Superior da Advocacia de Niterói, e ex-presidente também da OAB Niterói. Vamos agora também ouvir uma saudação ao Dr. Antônio José e sua diretoria, aos novos conselheiros, do vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Ronaldo Kramer. Boa noite, meu querido presidente da OAB de Niterói, Antônio José, na pessoa de quem cumprimento a mesa, cumprimento a plateia, nas pessoas das advogadas presentes, as advogadas que nessa eleição ocuparam e ainda de uma maneira não tão querida, porque foi mais ou menos imposta, de que as mulheres, as advogadas teriam 40% em cada chapa de seccional. Isso tem que aumentar, como disse o nosso querido tesoureiro Luciano, as advogadas são a maioria hoje na classe e elas têm que ocupar não só as chapas, mas terem também cargo de diretoria, representarem as subseções e as seccionais do país. Quero cumprimentar, portanto, a plateia, nas pessoas, as advogadas, quero cumprimentar os presidentes de subseções presentes. Quero cumprimentar as autoridades também presentes aqui na mesa e na plateia. Pois bem, meu querido presidente Antônio José, também conhecido como Tuninho, estamos aqui no seu 4º mandato. Eu costumo dizer em algumas posses que ser dirigente de OAB não é fácil. Se ser advogado, se para ser advogado nós não
nós não podemos ser covardes. Para ser dirigente de OAB, é preciso ser louco. Porque, verdadeiramente, ninguém no nosso ciclo de convivência, pessoal ou profissional, entende o que nós estamos fazendo. A nossa família não entende. Não entende porque nós vamos para as sessões do conselho, porque nós vamos para reuniões intermináveis, porque nós vamos ter conversas com magistrados, com desembargadores para enfrentar problemas da advocacia. Ninguém na nossa família entende porque nós estamos fazendo isso. E quando pergunto, a gente diz, não, porque isso é importante para a classe, mas isso não traz dinheiro para casa. Por que você vai fazer isso? Está perdendo lá o seu tempo de escritório? Está deixando de ganhar seu dinheiro como advogado? Bem, os nossos clientes também não entendem. Se a gente explica, olha, eu não posso te atender agora, eu vou para uma reunião do conselho, eu tenho uma reunião com o presidente do tribunal, eles não querem saber. Eles querem que você esteja disponível para atender o interesse deles. E pior, às vezes, nem os nossos companheiros, nossos colegas de classe entendem. Porque nós estamos aqui, porque nós estamos defendendo a classe, porque nós estamos defendendo a advocacia. É preciso ser louco para fazer isso. A gente tem muito mais desvantagens como dirigente de OAB, se colocando na posição de defensor da advocacia, conquistando antipatia de juízes, tendo que botar o dedo na ferida, e às vezes, e não raras vezes, questionando os juízes que serão julgadores dos nossos processos. Dos nossos processos. Pondo em risco a nossa profissão. Para o quê? Para defender a advocacia. Então é preciso ser louco. É preciso ser louco para ser dirigente de OAB, e talvez Toninho seja o mais louco de todos. Está no 4º mandato de presidente da OAB de Niterói. Isso demonstra a coragem desse advogado, que por tudo que ele construiu na sua vida profissional, seja como advogado, seja como jornalista, ele poderia muito bem agora ficar com os louros dessa trajetória. Mas decidiu mais uma vez colocar seu nome a teste numa disputa renhida, venceu e está novamente se sacrificando, sacrificando o tempo da sua família, o tempo dele com a família, sacrificando o seu escritório, sacrificando relações pessoais para ser presidente da OAB de Niterói, que, como foi dito aqui, bem dito, é a maior seccional do país. Niterói não só é a maior seccional do país, como ainda é, a meu ver, a capital do estado do Rio de Janeiro. Bom, Toninho, estamos aqui para celebrar a sua vitória. Estamos aqui para saudar a sua vitória, da sua diretoria. No entanto, a quadra que nós vivemos não é fácil. Talvez dos 4 mandatos seus, meu amigo, esse seja o mais desafiador. A OAB, quem assume a OAB a partir deste ano, vai enfrentar uma situação muito ruim para a advocacia. Não porque quisemos isso, não porque houve falta de trabalho, nada disso. Porque a conjuntura nos apresenta essa circunstância. Nós temos hoje o quê? Nós temos, como bem disse o Luciano, uma tentativa flagrante e completamente irresponsável de criminalização da advocacia. Meus caros, como um chargista do jornal O Globo se sente à vontade para fazer uma charge como aquela e botar na primeira página do jornal, é porque há algo de errado, há um clima muito ruim para a nossa classe. Nós precisamos enfrentar isso. O advogado não pode ser visto como um entrave para as perseguições penais que a opinião publicada quer. O advogado não pode ser visto como um obstáculo para a suposta justiça de quem se arvora em conceituá-la. O advogado, como bem falou o Luciano, ele está ali para exercer o seu munus, a sua função de defender o Estado Democrático de Direito, de zelar pelo devido processo legal, de defender os direitos do seu cliente. Os direitos do seu cliente, independentemente de quem ele for. Se há direitos, o advogado tem o dever de defendê-los. E para defendê-los, meus caros, o advogado precisa exercer sua profissão
tendo as suas prerrogativas respeitadas. E isso nós, infelizmente, no Brasil todo, nós não estamos vendo. É certo que a defesa das prerrogativas não é algo fácil. Às vezes a sensação que eu tenho, depois de algum tempo de ordem, isso é como se enxugar gelo. A gente ganha umas batalhas, perde outras, mas é preciso conscientizar a cidadania, a sociedade, que a defesa das prerrogativas não é a defesa de privilégios de uma classe. A defesa das prerrogativas é, sobretudo, antes de tudo, a defesa dos direitos da cidadania. Se o advogado não tiver liberdade, se o advogado não tiver as suas prerrogativas respeitadas para defender o direito do seu cliente, o direito do seu cliente não será defendido. Portanto, é preciso que a OAB, e nós estamos construindo essa campanha, essa conscientização, é preciso que se conscientize a sociedade de que a advocacia é importante, não apenas porque está na Constituição, que é uma profissão indispensável para a administração da justiça. A advocacia é importante dentro da engrenagem do sistema de justiça. Uma justiça sem advogado não é uma justiça. É qualquer coisa menos justiça. E esse é um grande desafio. Além disso, meu querido presidente Toninho, meu querido presidente Marcelo Oliveira, da Caixa de Assistência dos Advogados, da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, nós temos ainda outras dificuldades. Nós vamos ter, a partir desse ano, a consolidação do processo eletrônico na primeira instância, na justiça comum. Isso não vai ser qualquer coisa. Tudo bem que para o tribunal é mais fácil, o tribunal tem menos órgãos jurisdicionais, não há tantos recursos quanto ações, eu não preciso peticionar tanto nos recursos como eu preciso peticionar ao longo de um procedimento na primeira instância. Então, a partir desse ano, nós teremos a consolidação do processo eletrônico na primeira instância. E aí, o problema do processo eletrônico, queridos advogados, queridas advogadas, é um problema de prerrogativa. Nós não podemos tolerar, como nós não estamos tolerando, a frase de que o sistema não permite. Bom, o sistema, as favas com o sistema, que se mude o sistema. Se o sistema não permite que o advogado, sem procuração, veja o processo, se o sistema não permite que o advogado mande anexo com um certo volume de cabais, mude o sistema. Mas o advogado precisa exercer sua profissão. A OAB está atenta a isso. Vai acompanhar de perto a implantação, a consolidação do processo eletrônico na primeira instância e vamos defender, como estamos defendendo a advocacia, na implementação do processo eletrônico em todas as instâncias da justiça. O outro problema que nós temos, meu querido presidente, é o novo Código de Processo Civil. Bom, mas é um problema? Como assim é um problema? Logo um estudioso de processo falando que o novo Código é um problema? Não, ele não é um problema. Para quem conhece o novo Código, para quem sabe manejá-lo, ele não vai ser um problema. Aliás, ele vai ser uma vantagem. Porque no início da vigência, pelo que nós estamos vendo, a maioria não vai conhecer. É preciso lutar para reverter esse quadro. Porque se o advogado não sabe lidar com o processo eletrônico, ele pode pedir ajuda a um terceiro, a OAB tem condições de oferecer alguém especializado para fazer o envio da petição pelo sistema do peticionamento eletrônico. Ele pode delegar essa tarefa para uma pessoa que conhece aquilo. Mas se o advogado não conhece o novo Código de Processo Civil, se ele não conhece as regras processuais, se ele não sabe o que fazer diante de uma interlocutória proferida na primeira instância, após ser intimado pelo Diário Oficial, se não sabe qual o recurso que vai ser interposto, ele não vai conseguir exercer a sua profissão. Então, por isso, como já anunciado aqui pelo Luciano, a OAB, a seccional, vai minorar, vai lutar para que todos os advogados, até o início da vigência, ou nos primeiros meses de vigência do novo CPC, tenham à sua disposição cursos, palestras, conteúdos para que esses advogados, para que os advogados do Estado possam aprender as novas regras processuais. Isso tem a ver, meus caros, com a possibilidade, a capacidade, a aptidão de exercer a nossa profissão. Se nós não conhecermos o que mudou, quais são as novas regras, nós, creiam, não conseguiremos exercer a nossa profissão. Portanto, meu querido Toninho,
não é uma coisa fácil. Não é uma tarefa fácil. E, por fim, uma outra dificuldade. Nós temos notícias alvissareiras sobre o novo código de que ele tutelou vários reclames da advocacia. É só pegarmos lá o artigo 85, que trata dos nossos honorários de sucumbência, tem 19 parágrafos. É o artigo do novo código com mais parágrafos, talvez o artigo de código com mais parágrafos que nós temos. 19 parágrafos para resolver todos os problemas sobre os nossos honorários de sucumbência. O que está fazendo, com todo respeito ao representante da magistratura, mas no caso da justiça trabalhista, onde esse problema não existe tanto assim, o que está fazendo a magistratura? A magistratura já está emitindo enunciados interpretativos, mitigando todas as conquistas que nós conseguimos no novo código a respeito dos honorários. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil implementar isso. Nós teremos que lutar para conseguir a melhor interpretação sobre esses artigos que trazem conquistas para a advocacia. E nisso, meus caros, a OAB tem que estar junto da advocacia para defender institucionalmente a posição do advogado. Para defender institucionalmente o quê? Que aquilo que nós conseguimos lá no novo código, sobre honorários de sucumbência, sobre prerrogativas de advogado, sobre tantos outros assuntos ligados ao exercício da profissão, isso tem que ser mantido. Isso tem que ser assegurado. E por fim, meu caro presidente Domingo, como eu disse aqui, como é notório, você teve uma eleição difícil. Ganhou muito bem, mas a eleição, o processo foi um processo, todos sabem, um processo disputado. Mas, terminada a eleição, a OAB é de todos. A advocacia tem que se sentir representada na OAB. Nós temos todos um interesse comum.